Olá, meus amigos e minhas amigas do Debate Pronto na TV, mais um programa especial. Nós gostaríamos de agradecer o fato de você nos acompanhar por todo esse período. Esperamos que você continue nos acompanhando daqui para todo sempre, tá? Se por acaso você quiser trazer alguma informação ou nos ajudar a construir esse programa, por favor, entre nas nossas redes sociais, @o Debate Pronto, coloque lá, Marinho, Schumacher, tem uma informação assim, assim, assada, o que vocês acham? E a gente vai atrás e sugerir algum convidado, também fique muito bem à vontade. Siga as nossas redes sociais, nós estamos no YouTube, nós estamos no Instagram, siga também as páginas da Rede TV Paraná, porque nós precisamos muito de você aqui junto com a gente. Meu nome é Marinho Silva. Estamos abrindo mais um Debate Pronto na TV. É isso aí, eu sou o Fernando Schumacher e nós estamos aqui nesse programa sensacional na Rede TV Paraná, abrindo mais uma quinta-feira à noite. Você já sabe do nosso horário, às 8h30. Já está virando mania nacional, Marinho. Já estamos virando mania nacional. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, até porque hoje nós temos uma convidada especialíssima. Conhece, Marinho? Já ouviu falar? Nossa senhora, já Se você não conhece, está morando numa caverna aí, é um ermitão, né, e não conhece, né, a pessoa que está aqui conosco, eu vou apresentar. Eu estou aqui com o currículo, porque o currículo é extenso, então vamos lá. É Ariane Assis, natural de Curitiba, é esposa e mãe, palestrante formada, eu vou dar uma acelerada para poder dar os blocos, tá? Formada em Direito pela PUC Paraná. Ariane possui especialização em Direito de Família e Sucessões, bem como em Direito da Mulher. Atualmente é administradora da Regional Matriz de Curitiba, na gestão do prefeito Eduardo Pimentel. Além de coordenar o DNA da Mulher Brasileira, uma iniciativa que capacita líderes cristãs no enfrentamento à violência doméstica. Acabou? Ainda não. Já recebeu menção honrosa da Câmara de Vereadores de Curitiba e da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Família do Estado do Paraná. Sobre o seu destaque na área do voluntariado em Curitiba. Ariane, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Marinho, por favor, segue. A Ariane é uma das joias raras, podemos falar bem assim, da nova política existente, não somente em Curitiba, mas no estado do Paraná. Ariane, eu gostaria de começar o nosso bate-papo, além de agradecer a sua presença aqui, perguntar assim, para o pessoal que está em casa, porque nós já sabemos. Sim. Qual foi o caminho que a Ariane teve para hoje estar coordenando a maior regional de Curitiba? E ao mesmo tempo, se você pudesse trazer para nós alguns dados, o que representa, para o pessoal que está em casa, o que representa a matriz hoje dentro da gestão do Eduardo Pimentel? Ok, boa noite para você que está aí nos ouvindo, obrigada, é uma honra estar aqui com vocês, Marinho, Schumacher, e o que me trouxe, né, para a vida pública, primeiramente parece incoerente, mas foi um burnout. Veio piorar o burnout dela dentro da vida pública. Tô trabalhando demais, porque eu vou trabalhar. Trabalhava sempre, desde que me formei, trabalhando com essa questão de direito de família e a questão da mulher, e o direito de família acabou aflorando essa questão. Eu encontrei muitas situações de violência doméstica. E quem é advogado sabe, né? A gente não tem manhã, não tem tarde, não tem noite, não tem final de semana, não tem feriado. E atendendo essas demandas, porque a gente atende na urgência, e eu adoeci. Adoeci porque chegou um ponto assim que eu vi que eu não sou Mulher Maravilha, descobri isso na dor, e que eu poderia fazer algo dentro das minhas limitações, e muitas coisas eu não conseguia dar respostas às minhas clientes. E acabei adoecendo e eu decidi que eu ia voltar para casa. Falei pro meu marido assim, te vira, vai arrumar mais trabalho e eu vou voltar para casa e vou cuidar das crianças, não quero mais, sou mãe de 2, uma menina de 12 anos e um menino de 10. E eu falei assim, não quero mais trabalhar, e adoeci. E nisso eu falei, num momento muito descontraído, um primo meu, na festa de 80 anos da minha mãe, chegou para mim e falou assim, Ari, por que você não vai para política? Lá você vai poder atender mais pessoas, teu leque vai ser maior e tudo mais. E eu falei assim, poxa vida, por que não? E fui me enveredar pelo caminho da política e me encontrei. Eu ali encontrei propósito realmente do servir e foi apaixonante.
assim, foi amor à primeira vista e o envolvimento, e fui atrás de instrução, me inscrevi, sou aluna do Renova BR, que é essa escola de política apartidária, e foi incrível. Durante as aulas eu falei assim, meu Deus, era isso que eu queria, e me enveredei pelo caminho da política, saí candidata, tive um número expressivo de votos, mas não fui eleita. Tudo bem, eu acho que para um primeiro momento foi aí, contudo, vindo a gestão do prefeito Eduardo Pimentel, recebi o convite para assumir a Regional Matriz, com grande alegria que foi o recebimento desse convite. E para quem não conhece, né, a administração matriz em muitas cidades é chamado como subprefeituras, né? Então aqui quando a gente fala assim, você é administradora da regional, ninguém tem, as pessoas não têm noção do que é ser administradora da regional. Então eu sou uma subprefeita da regional matriz, nós temos 10 regionais em Curitiba e a regional matriz é o coração de Curitiba. Né, são 18 bairros, comportando aí 210 mil pessoas, é uma cidade do tamanho de Guarapuava, se a gente for aferir dessa forma. Então tem bastante demanda, tem bastante coisa e é muito interessante e é desafiador. Mas o mais gostoso de tudo é poder estar próximo do cidadão, porque a subprefeitura tem esse papel da gente estar próximo, que os serviços da prefeitura sejam descentralizados para estar próximo das pessoas e as pessoas saberem que elas podem ser ouvidas diante dos seus problemas. É interessante você dizer isso, Ariane, porque cidades como Curitiba, como São Paulo, elas não podem se dar ao luxo de ter a centralização dos serviços públicos. Né? Em São Paulo, por exemplo, tem o Poupa-Tempo. Em vários locais de São Paulo você tem o Poupa-Tempo, que é quase como se fosse uma rua da cidadania aqui em Curitiba. Né? E as regionais aqui em Curitiba fazem muito esse papel. Quantas são, quais são os serviços lá oferecidos? E o Debate Pronto, ele sempre teve essa, o Marinho disse na abertura do bloco, o pessoal mandar as mensagens, as pessoas mandam de fato denúncias, mandam críticas, mandam sugestões, desde um buraco que está aberto, e nós já conseguimos consertar. Teve vezes que nós mostramos na rede social do Debate Pronto um buraco que abriu do lado da Câmara Municipal, no dia seguinte estava consertado. Mas enfim, essa questão da prestação de serviço do Debate Pronto. O que a pessoa, o cidadão curitibano, consegue fazer na matriz? O que ele consegue fazer na regional? E uma dúvida que eu tenho. Se eu moro no bairro X, eu consigo ser atendido também na regional ou não? Eu tenho que ir até a minha regional? Então, ali na regional, especificamente, as regionais atendem os bairros específicos seus. Então, a matriz, como tem 18 bairros, vou nominar alguns e vou acabar esquecendo, tá? Mas Prado Velho, Rebouças, Centro, Batel, Bigorrilho, Água Verde é Portão, Centro Cívico, São Francisco, Cabral, Aú, Cristo Rei, Jardim Social, Bom Retiro, são tudo são partes componentes da Regional Matriz. A Regional, a sua sede fica ali na Praça Rui Barbosa, dentro do Mercado Central, e dentro do Mercado Central nós temos os serviços descentralizados. Então nós temos núcleo da Secretaria de Educação, temos núcleo da Fundação Cultural, núcleo da Finanças, da Coab, temos ali. Então, você precisa de um serviço especificamente. A regional trabalha muito com zeladoria urbana. Então, a iluminação pública, conserto de buraco da rua, podas de árvores, recapeamento de ruas. Mas, assim, eu tô passando pela matriz e eu moro no bairro Tatuquara. Eu posso solicitar o serviço? Porque o caminho para solicitação de serviço é 156. Tá? Então você pode ter no seu aplicativo 156 ou fazer a ligação para 156 e falar que você está com um problema específico naquela região. Esse problema automaticamente, se está fora da matriz, ele vai ser encaminhado automaticamente para a regional. Então ali na matriz a gente recebe os protocolos de 156 referente à nossa regional. Contudo, você está passando por ali e quer fazer uma reclamação, você pode fazer, a gente faz a abertura e encaminha para a regional responsável onde está o problema. Então, uma situação, né? O pessoal que está em casa fala, mas matriz, né? 210 mil pessoas, né? Primeiro que eu acho o seguinte, é uma dádiva, né, cara? A oportunidade que se tem de você ter essa experiência de você ser, lá na minha cidade fala subprefeitura também, mas de você ter a experiência de você ser gestor de um quantitativo tão grande de pessoas, né? 210 mil pessoas, só para ter um comparativo, Campo Largo tem 135 mil habitantes. Então, você é a gestora
de uma população maior do que a cidade de Campo Largo, que está aqui na nossa região metropolitana. Então, assim, eu vejo que é uma oportunidade única da gente, primeiro, disponibilizar, ajudar a nossa comunidade, mas também aprender com tudo isso. E uma dúvida que eu tenho, e eu acredito que o pessoal em casa também tenha, é assim, qual que é a maior demanda? Por que o pessoal procura mais, né? O que é? Saúde, é educação? E a matriz, ela trabalha com todas as áreas ou ela trabalha somente com uma área específica? Ela trabalha com todas as áreas concernentes aos serviços que a prefeitura presta. Então, eu digo que as regionais, elas são uma ponte entre o problema que o cidadão tem e as secretarias que comportam a prefeitura. Então, você tem um problema referente a um buraco na sua rua, a gente vai encaminhar para a Secretaria de Obras e nós fazemos a cobrança para que esse serviço seja executado. Uma demanda em relação a lixo, lá para a Secretaria do Meio Ambiente, uma demanda em relação à poda, meio ambiente, e assim vai. Hoje, uma grande demanda que nós temos ali na Regional Matriz, e eu gosto muito da política de portas abertas. Então, a minha sala, eu brinco até com a minha equipe, né, que eu não fico de porta fechada. Minha porta está aberta, então se você quer ir lá na matriz, não, eu quero conversar com a administradora. Vou ter o maior prazer de te receber, de ouvir a demanda, porque muitos dos cidadãos, eles não se sentem amparados na sua dor. Então daí fica aquela coisa de ficar só discutindo nas redes sociais e não sabe o caminho para onde ir. Então a matriz é um caminho para você fazer isso. Vai lá, vamos sentar e conversar, que se a demanda não estiver na minha alçada, eu encaminho para quem tem a responsabilidade de execução. E hoje, a demanda que nós temos de maior, assim, ponto, é população em situação de rua. Isso, assim, sem sombra de dúvida, a gente está na área central, o centro cívico, centro histórico, faz parte da nossa regional e é o ponto sensível maior que nós temos hoje, sem sombra de dúvidas, de 10 comerciantes reclamam da população em situação de rua. Então, é um problema complexo, é um problema que é multissetorial, né, que não tem resposta simples, é um problema que não é só de Curitiba, é um problema mundial. E a gente está aí, até eu conversando com o secretário de Defesa Social e Trânsito, né, o delegado Rafael Viana, e eu conversando com ele, eu falei assim, a minha alegria de saber que a gente não tem respostas é que nós temos a oportunidade de dar respostas. Então, se não tem resposta para esse problema, é sinal que a gente está com a incumbência de criar uma resposta que dê solução a isso. Então, a gente está com isso na mão agora, estamos estudando multissetorialmente a possibilidade de trabalho, a gente estuda benchmarks que acontecem em outros lugares no mundo, né? Mas aqui no Brasil especificamente a gente tem problemas muito pontuais, né? Da população de rua que eu tenho ido para as ações. Até quinta-feira eu estive na ação de rua noturna para acolhimento agora com a Operação Inverno, né? As temperaturas em Curitiba caíram drasticamente, então eu estava na rua fazendo a ação e o que a gente tem coletado de dados, né? 90% das pessoas que estão em situação de rua têm benefício do governo. Muitos deles não são de Curitiba, são de fora, né? E a gente pergunta assim, nossa, mas por que gente de fora? Porque Curitiba tem muita assistência social em relação à população de rua. E assim, é um trabalho exemplar que a prefeitura oferece através da Fundação de Ação Social, oferece desde o acolhimento num primeiro momento para ir para abrigamentos, mas todo o processo, se ele quiser caminhar dentro da linha ali dentro da Fundação de Ação Social, de capacitação, de trazer documentos se ele não tem, de capacitar essa pessoa para o mercado de trabalho através de cursos, desde curso para panificação, curso para marcenaria. Então a pessoa, se ela entra ali naquele lugar, ela tem a possibilidade de sair dali com um emprego, né? Passando por todo o processo de acolhimento e de resgate de da situação de vulnerabilidade. Mas o que a gente tem? A gente tem um entrave grande aí, que é o uso de entorpecentes. Então, desde drogas ilícitas e o álcool, que é um grande problema. Então, e acaba que esses benefícios financiam a manutenção deles com a utilização de drogas. Segura aí, porque eu gostei dessa fala. A pessoa entra em estado de vulnerabilidade e ela sai com emprego com dignidade. Então, pessoal que está em casa, nós estamos terminando esse bloco, mas nós vamos continuar porque esse assunto é muito importante e é importante da gente debater. E nós temos uma responsabilidade, quando o debate pronto, de trazer essas informações aí para discutir contigo. Segura aí que nós já voltamos.
Estamos de volta com o nosso debate pronto aqui na Rede TV Paraná e sem mais delongas, vamos continuar com o nosso bate-papo aqui com a Ariane Assis, eu, Marinho Silva. Ariane, mais uma vez obrigado pela sua presença. Ariane, você, como mulher, como enxerga a sua posição de liderança de uma cidade? A Matriz é uma cidade, né? 210 mil pessoas, como já dissemos no primeiro bloco, vários problemas sociais, várias ações positivas que a Matriz coloca, mas qual que é a importância e a representatividade da sua colocação como mulher, conseguindo fazer tudo que as mulheres fazem, várias jornadas e tudo mais, até pelo teu histórico, né, com relação à profissão, você falou que é advogada, atendia casos de violência doméstica, o quão representadas as mulheres curitibanas podem sentir e devem se sentir com a tua presença na Matriz? Schumacher, eu vejo assim que ser mulher numa posição de liderança é sempre um desafio, porque existe ainda muito preconceito e subestimação em relação à nossa capacidade para assumir a liderança, né? Eu fico muito grata de o prefeito Eduardo não ter essa visão, não ter esse preconceito e ter colocado aí muitas mulheres para assumir cargo de posições de destaque dentro da Prefeitura de Curitiba. Nas regionais, dentre 10, somos 3 mulheres, eu, a Janaína e a Veridiana. A Janaína está na Regional Pinheirinho e a Veridiana no Bairro Novo, e eu na Matriz, que é o coração aí das regionais. E é um desafio, mas eu vejo assim que a gente tem que jogar por terra essa questão de que nós estamos competindo com homens, né? A ideia não é essa de forma alguma. Na verdade, nós somos complementares em papéis e as mulheres ocuparem esses locais de destaque, de liderança, faz com que a gente tenha uma visão diferenciada de alguns pontos que para um homem talvez não seria tão sensível como é para a mulher. Uhum. Então trazer essa sensibilidade para essa liderança, essa parte mais humanizada e também assim, como nós mulheres estamos mais atreladas ao cuidado, a nutrição, né, da nossa família, o cuidado, ao zelo, essa sensibilidade dentro das políticas públicas fazem toda a diferença e são complementares e não melhores ou maiores, né? A questão não é essa. A gente tem que partir, cair por terra essa premissa feminista de que a gente está querendo competir com homens. A ideia não é essa. Eu acho que temos sim que ocupar lugares, mas para somar. Né? A ideia é que a gente some ideias, some visões para que a gente possa fazer uma construção mais humanizada. E me diga uma coisa, Ariane, até em razão do perfil da mulher, né? A sensibilidade, esse olhar diferenciado para as questões da pessoa humana, e você, dentro da Matriz, você está vindo para a política, é um fato novo na tua vida, e ao mesmo tempo você lida com problemas tão sensíveis, né? É a questão do abandono, é a questão da pessoa em situação de rua, mas você tem uma família. E agora a minha pergunta é uma curiosidade que eu tenho. Como a gente consegue, enquanto pessoa, de resolver o problema, estar em contato com essas dificuldades e ir em casa, né? Existe uma árvore assim, porque tem uma mensagem que fala, né, que você passava a mão na árvore e entrava em casa e depois voltava, passava a mão de novo, e daí a pessoa perguntou, mas por que você faz isso? Não, quando eu passo a mão, eu deixo os problemas lá fora e vou para casa, e depois quando eu saio, eu pego os problemas novamente. Como você lida com isso? Essa é a pergunta que vale R$1 milhão. Eu queria essa árvore, não queria ter essa árvore. Aonde que tá essa árvore? Eu quero uma muda. Assim, é complexo, né? Porque primeiro que assim, nasceu uma mãe, nasceu a culpa, né? A gente se sente culpada sempre, né? De que não tá dando atenção suficiente, de que não tá... Enfim, mas hoje eu vejo assim, meus filhos, meu marido me dão todo o apoio para eu estar ocupando a posição que eu tô ocupando. Eu tenho uma rede de apoio, eu acho que isso que é fundamental, ter uma rede de apoio que te dê sustento para você poder ocupar esse espaço público. Sem isso, com certeza, eu não daria conta. Não daria conta mesmo. E assim, dizer que dou conta assim é meio falacioso, né? Porque muitas vezes eu me sinto assim sempre em débito, né? Porque além de ser muito intensa a jornada pública, né? E eu vejo assim que o servir ao público, né? Ser um servidor público é uma honra. Eu acho que a palavra do servir, de você se doar para o outro na esfera pública, é um privilégio. É um privilégio
E estar em casa, esse tempo que eu não fico em casa me fez ser mais intencional nos momentos em que eu estou com os meus filhos ou com meu marido. Então hoje eu não me baseio tanto na quantidade, mas na qualidade do estar junto, né? E driblando o cansaço e tudo mais, porque às vezes eu chego em casa, a única coisa que eu quero é banho e cama, né? Mas de estar ali tirando um esforço extra para estar ali fazendo lição de casa, ter tempo com o maridão, que é importante, né? Sim. E a gente é um equilíbrio, né? Eu falo que a gente está sempre fazendo malabares, né? E a família é o principal local. Por mais assim que eu me dedique com excelência ao meu trabalho, a minha família ainda é minha prioridade. E isso que é importante, a gente não pode perder de vista as prioridades. Então, quais são tuas prioridades? As minhas são Deus, família e o meu trabalho. Então, é Deus em primeiro lugar, vem a minha família e o meu trabalho. Então, quando isso está em ordem, a gente consegue ter e tem um propósito definido ali, as coisas caminham com mais facilidade. Que maravilha. E eu acho muito legal esse debate, e o Debate Pronto ele é fascinante, sem qualquer modéstia, porque ele traz vários momentos. E nós temos um momento técnico e nós temos esse momento humano. E eu acho muito legal as pessoas saberem que a política de Curitiba está sendo feita por pessoas reais. Pessoas reais, pessoas que enfrentam o dia a dia, que sentem dor, que sentem frio, que tem que dar conta. E muitas vezes, tudo bem que você não consegue dar conta, estafa, né? Todo mundo acontece. Porque é esse o ponto de achar que a política é feita por super-homens ou super-mulheres que leva à construção de figuras caricatas como salvadores da pátria, que é a pior coisa que pode existir para a política. Com certeza. Então, eu acho que o cidadão tem que saber que a política de Curitiba é feita por pessoas reais. E até pela mensagem de que é possível, sim, fazer tudo. E você vem provando isso, mais uma vez aqui em Curitiba. E você sabe uma outra situação que me deu um insight aqui dentro dessa tua linha de raciocínio e até aproveitando esse nosso segundo bloco, que está um segundo bloco humano, né? A gente falou no primeiro bloco de uma forma mais técnica, nesse está mais humano e depois nós vamos para um outro mais técnico também. Mas assim, também demonstra, Ariane, me corrija se eu estiver errado, de que a preocupação do Eduardo Pimentel no sentido de, primeiro, trazer pessoas novas na política, pessoas técnicas e pessoas humanas, né? Então, assim, não é aquele político de carteirinha, de carreira, que normalmente ocupa a parte de secretarias e regionais. Não, ele traz pessoas novas na política e que traz uma oxigenação. Me custa se eu estiver errado. Não, está totalmente certo. Até quando eu cheguei na matriz, no meu primeiro dia ali, a gente já iniciou no dia 2 de janeiro, começou a atividade. E eu cheguei na equipe e a gente encontra pessoas que já estão ali num tempo, né? Eu tenho servidores ali que já estão há 28 anos na regional. E claro que quem está ali há muito tempo, tem coisas que ele escuta, que ele fala assim, isso daí não vai dar, isso daí não faz, nunca aconteceu desse jeito, você não funciona Outros assim. já tentaram. Já tentaram, não deu certo. E quando a gente chega com esse ânimo, essa visão, eu falo que as minhas lentes estão limpas, né? Eu chego com eu falo assim, eu posso até estar muito otimista, mas eu prefiro caminhar dessa forma do que esbarrar e dizer assim, realmente, ninguém fez nada, então eu não vou fazer também. E esse fato traz essa oxigenação para as pessoas que já trabalham lá, porque a regional matriz é assim, como a gente não é a situação que continuou a gestão, a gente não tem aquele tempo de tolerância da população de dizer assim, não, entrou gente nova e agora vai se estabelecer. Não, no dia seguinte o povo já quer a prefeitura funcionando. E foi o que aconteceu. E a sensação que eu tive é que eu troquei pneu de carro em movimento. A sensação foi essa. Então o carro andando e eu trocando o pneu e fazendo os ajustes. E muita coisa que eu cheguei com esse olhar assim, não, vamos gente, temos que ir. Eu sou muito otimista. Eu tenho uma visão muito otimista das coisas. Eu chego com uma energia movimentando as pessoas. E coisas que não aconteciam há muitos anos passaram a acontecer. Nesses últimos 5 meses que a gente está aí na gestão, problemas que 2, 3 anos que não eram solucionados e que com uma conversa diferenciada na comunidade, de chegar nas secretarias tentando de uma nova forma, a gente resolveu problemas. Então eu vejo assim que essa renovação traz essa oxigenação necessária para a prefeitura e por isso a beleza da democracia, né? Da gente ter esse tempo de renovo e tudo mais, que é muito importante. E você tocou num ponto muito interessante, que é pegar e lidar com servidores. Isso acontece na iniciativa privada também. Chega um gestor novo numa empresa, ele chega com ideias novas, chega com o seu know-how e ele esbarra naquele que já está lá há 20 anos, há 15 anos e fala, não, a impressora ficou sempre do lado esquerdo e vai ficar do lado esquerdo porque eu coloquei ela do lado esquerdo. Não, é do lado direito, ele é mais eficiente, economiza toner, papel.
Como que é lidar com essas pessoas? Como que você motiva? E como que é o teu dia a dia? O que você faz no dia a dia, na verdade? Você gera orçamento, você dá ordens aqui, você manda... Como é que está a situação lá? Como é que é o teu dia a dia dentro da regional? Então, a regional, ela funciona... Eu tenho uma equipe de 25 pessoas, né, que estão caminhando comigo lá, entre servidores, gestores e tudo mais. E uma das coisas que eu faço, assim, que eu tenho como prioridade é ouvir. Eu gosto muito de ouvir o que está no coração das pessoas, então uma vez por semana eu tenho uma reunião com a equipe, onde as pessoas trazem não só os problemas pessoais que a gente sabe que interferem na tua atuação, como a gente falou na pergunta anterior, a gente não tem essa árvore de deixar os problemas, né? Então, assim como a gente leva o problema do trabalho para casa, a gente leva o problema da casa para o trabalho também. Então, muitas situações de enfermidade, de problemas financeiros que esses servidores trazem, que a gente senta, escuta e tenta mitigar ali através de um trabalho assim, de que assim, olha, eu tô vendo que você tem problema e a gente quer que você consiga exercer com excelência o teu trabalho aqui, em que pese o problema que você está sofrendo em casa. Então, eu gosto muito de ouvir a minha equipe. E isso também entre as secretarias, porque eu tenho uma vez por mês a reunião com os gerentes de núcleo, que como a gente tem um núcleo de cada secretaria ali, então eu trago todos os gerentes de núcleo, sento pra gente entender o que está acontecendo na regional matriz. Então assim, é a Secretaria de Saúde que está com uma demanda de vacina, onde que a gente pode levar mais pontos de vacina para a população? Secretaria de Educação que está com uma atividade com as crianças que querem discutir o meio ambiente, vamos chamar a Secretaria do Meio Ambiente junto. E assim a gente faz esse bate-bola e é muito gostoso. E isso eu tenho feito também com a comunidade. Então eu tenho trazido muito para perto, ou ido, eu confesso que eu paro muito pouco lá na regional, porque eu tô caminhando, o prefeito Eduardo tem feito isso, ele tá nos bairros, não sei o quê, então eu falei assim, se o maestro tá com essa batuta de ir pra fora, a gente segue a música, né? E eu tenho ido muito nas comunidades, tenho ido nas associações, reuniões de CONSEG, que são os conselhos de segurança dos bairros, eu tenho estado presente. E eu acho que essa presença, que não é a presença da Ariane, que quando eu estou ali é a presença da prefeitura naqueles locais, tem feito toda a diferença, que as pessoas têm se sentido acolhidas, e mesmo que eu não consiga dar respostas, mas às vezes é um não também é resposta, né? Naquele momento eu não consigo trazer um sim para a demanda que está sendo abordada, mas um não também é uma resposta para aquele momento, e mesmo diante do não as pessoas se sentem ouvidas e acolhidas nas suas necessidades. Você vê como que é interessante, né? Você falou o do não, eu me lembro até hoje que eu ouvi de um político extremamente experiente, hoje ele está aposentado, e ele sempre falava o seguinte: Marinho, na administração pública, um não bem dado é melhor do que um sim ou eu vou ver. Né? Porque ele falou bem assim, quando você resolve a situação e fala bem assim, não posso te atender por causa disso, disso e disso, a pessoa vai entender, às vezes não vai aceitar, mas vai entender, e você já está de pronto resolvendo o negócio. O problema é quando você chega e fala bem assim, não, eu vou ver isso e te dou uma resposta, e nunca dá. E aí a pessoa fica na expectativa de que venha uma resposta, então é verdade. Um não bem dado é melhor do que um talvez ou eu vou ver. E a gente não pode cair na falácia, né, que as pessoas já entendem do que é a política. A política não resolve nada mesmo. Me deu a resposta de sempre, porque é isso que a população já espera, né? Que tem essa ideia do que é política. As pessoas não compreendem o contexto de como as coisas funcionam. E eu vou pedir para você o que é política. Essa é a pergunta que nós vamos encerrar para abrir o nosso terceiro bloco, que volta já, você não sai daí. Olá, meus amigos e minhas amigas do Debate Pronto na TV, aqui na Rede TV Paraná, e nós vamos continuar. Eu nem vou ficar contextualizando nada, porque assim, é muita informação e nós temos que aproveitar cada segundo valioso da Ariane que está aqui junto com a gente. Então, Ariane, na fala passada, o Schumacher deixou uma pergunta no ar, né? Essa questão do que é a política, né? Principalmente no entendimento da população. Como que você vê essa relação? E você continua o teu raciocínio, por gentileza, sobre esse tema. Vamos lá. Até o Schumacher podia dar uma aula sobre isso. Mas assim, respondendo assim, de uma forma muito rasa e sucinta, né? Que a gente não tem tempo, né? Mas a política, para mim, é a arte do diálogo, tá? A gente tem que aprender a dialogar com as mais diferentes vertentes,
Hoje nós não estamos em campanha política, né? A gente precisa entender isso. Eu estou como administradora de todos os cidadãos curitibanos ali que comportam a regional matriz. O nosso prefeito está como prefeito de todos os cidadãos. Então acabou, até o prefeito Eduardo costuma dizer, né? Eu já desci do palanque. Hoje eu estou trabalhando para todos os curitibanos. Então a gente precisa ter esse diálogo, né? Só que o que as pessoas, às vezes, o cidadão comum tem dificuldade de entender é que a máquina pública, ela é uma máquina cheia de engrenagens. E essas engrenagens, quando elas demoram para se movimentar, né? Para que elas consigam fazer a roda girar ali, ela é complexo, não é tão simples, né? Que quando a gente está de fora, a gente faz... Por que não faz política pública em relação a X, Y, Z? Gente, é complexo e demanda, às vezes, assim, do envolvimento maior do legislativo, que são os vereadores. Não é algo que a gente não tem varinha mágica, né, de solução de problemas. Então, e assim, eu sou apaixonada pela arte da política, de entender como essas coisas funcionam, mas ao mesmo tempo de não deixar isso subir ao coração, porque é um âmbito de muitas vaidades, né? Então a gente tem que tomar um cuidado em relação a isso, para que sempre o nosso propósito esteja acima do ambiente vaidoso que a política traz. Sim. Posso só falar um negócio? Uma observação. Você está falando mais, Marinho, né? Mas não, você falou uma frase que me deixou assim reflexivo, né? Que o Eduardo Pimentel comentou que nós já descemos do palanque. E você vê como tem muitos políticos que só querem ficar no palanque. Que são aqueles que têm medo de descer do palanque. São aqueles que... Em matéria de campanha, o cara é muito bom. O cara aparece em pesquisas lá na frente e tal, não sei o quê, mas o cara tem medo de assumir. Ah, não, eu vou sair candidato. Por quê? Porque pode ganhar. Vá, e se eu ganho? E se eu ganho, o que eu vou fazer? É bem isso, tem medo de perder? Não, tem medo de ganhar. E acabar com todo esse glamour, e toda essa expectativa, que deixa nas expectativas, né? Que eu brinco que vamos fazer um paralelo aí com a gata borralheira, né? A campanha é aquele momento, né, de gala, né, de festa. Você ganhou, ótimo, né? Daí daqui a pouco vem a realidade, né? Exato. A carruagem vira abóbora, a gente precisa dar conta de uma realidade que não parece tanto aquele descritivo de campanha, e a gente vê que às vezes o que a gente propõe demora um pouco, né? Tudo que a gente propõe em campanha, até um dado bem interessante, essa semana a gente teve uma avaliação de como está o plano de governo, do que foi proposto durante a campanha, legal. E em 5 meses já temos 12% do plano de governo concluído. Então eu creio que é um avanço assim bem significativo, que estamos seguindo à risca o que foi proposto para realmente mostrar assim, de que o que foi proposto é condizente com a realidade da cidade. Sim. Aliás, você falou em plano de governo, o nosso prefeito Eduardo Pimentel está viabilizando lá com o pessoal uma agenda para falar conosco. Já vai lá e dá um toque nele, ó, o pessoal do Debate Pronto está te esperando lá. Né? Você falou que ia vir, até agora não veio, mas enfim, a nossa agenda também não é tão simples assim. Não, mas você sabe, nós estamos parecendo Polícia Federal, né? Por quê? Porque vai conversando com todos os envolvidos para depois chegar na pessoa central. Liga pro japonês, pega... Na hora que nós chegarmos para a conversa com o Eduardo Pimentel, olha o tanto de informações que nós vamos ter. Vai ser muito bacana, isso é legal. Mas, Ariane, lá no primeiro bloco a gente falou rapidamente sobre moradores de rua e o Marinho disse bem para a gente voltar nesse tema. Porque, se afinal de contas é a demanda que você mais tem lá, nós temos que reverberar essa demanda aqui. Quais são as principais dificuldades para resolver esse problema multissetorial, como você muito bem disse? Quais são as demandas dos moradores da região ali e dos comerciantes da região, e como que a regional vem enfrentando esse problema, o que ela vem fazendo em parceria com os demais equipamentos da prefeitura? Tá, eu digo assim que a gente tem algumas ações, tá? E essas ações, a primeira, eu digo que é uma ação de enxuga-gelo, mas extremamente necessária, que é a ação da gente estar nas integradas. O que são as integradas? São ações que caminham a administração regional, Secretaria de Meio Ambiente com a limpeza, Fundação de Ação Social, Secretaria de Saúde e a Guarda Municipal. Então a gente vai vamos todos nós para a rua para fazer abordagem a morador de rua. E a gente vai à noite, tem integradas diurnas e tem integradas especiais durante o dia que vai embaixo de viaduto para fazer abordagem. E essas abordagens a gente pensa assim, poxa, a gente passou essa semana que vem tá com o mesmo problema, mas se a gente não faz isso, para vocês terem uma ideia, só dessas ações,
de quantidade de lixo. A gente tira mês 41 toneladas. Da região central. Da rua? Da rua. De lixo acumulado por morador de rua. Porque muitos deles são acumuladores. E o que acontece? Uma maior dificuldade que nós temos. Primeiro, a falta de legalidade para internações compulsórias. Muitos deles têm comprometimento de saúde mental. Se não é só decorrente de álcool e drogas, tem muitos deles com esquizofrenia e tudo mais, e que nós não conseguimos. A gente vê a saúde que está com a gente, entende que tem uma necessidade de saúde ali. A gente tem essa abertura até legal para que, se há um laudo médico, autorização da família, a gente consegue internar, mas não é tão simples, porque a gente daí tem demandas aí com o Ministério Público e Defensoria Pública, que por conta de uma decisão do STF, não existe a possibilidade de internamento compulsório, de remoção compulsória dessas pessoas. Então a abordagem é muito mais social, de chegar na pessoa, oferecer o acolhimento e serviços que a ação social faz e deixar que ele escolha. E muitos deles não querem sair da rua. Tá, mas por que eles não querem sair da rua com tanta coisa que a Fundação Social faz? Porque dentro da ação social eles vão ter regras. Então ele tem regra para tomar banho, ele tem que ter regra para acordar, tem horário para dormir, tem que fazer parte dos cursos, tem que ser organizado lá dentro, e na rua não tem regra. E o nosso maior problema hoje, por mais incrível que pareça, são as doações recebidas por entidades religiosas e ONGs. Ai, Ari, mas a gente vai deixar de doar? Não, eu não estou dizendo que tem que deixar de doar. É inerente a nós, de uma cultura cristã, judaico-cristã, oferecer o bem ao próximo, pensar no próximo. Contudo, hoje essas doações desordenadas faz com que essa pessoa permaneça na rua. Eu já ouvi de um morador de rua, uma pessoa em situação de rua ali no mercado municipal, eu fazendo abordagem à noite, ele falou assim: dona, eu não vou sair daqui, porque às 8 horas passou o hambúrguer, às 11 vai passar a sopa, e meia-noite passa o pessoal que entrega a coberta. Eu virei pra ele e falei assim: olha, você tá certíssimo, inclusive me dá um canto que eu vou ficar aqui com você. Porque assim, então essas doações hoje não ajudam quem está em situação de rua, faz com que ele se mantenha na rua. Ah, mas o que eu posso fazer então? Existe um programa de voluntariado da Fundação de Ação Social que se chama Faz Bem, que é um programa de voluntariado que, se a tua instituição quer doar roupa, doa através da Fundação de Ação Social, porque eles vão destinar para as pessoas. Aquela família tem 5 pessoas, então precisa uma quantidade X de roupa. Alimento, da mesma forma. Ah, não, eu quero doar marmita. Tem a mesa solidária. Hoje nós temos a mesa solidária que não tem R$1 de custo para a pessoa se alimentar. Existe mesa solidária ali no Capanema, aqui, tô falando da Regional Matriz, tá? Tem no Capanema e tem ali atrás da Tiradentes, que também é uma questão que os comerciantes reclamam. A gente tá com a possibilidade de mudança da mesa solidária, tirar ali do centro histórico, ir para um local central também, mas não ali tão exposto. Então a gente vai levar, e dentro da mesa solidária, são as instituições que fazem o alimento, com toda a segurança alimentar, com a possibilidade essa pessoa em situação de rua se higienizar para poder comer, dando a ela dignidade da mesa. Porque quando eu dou na rua, eu vejo situações da marmita no chão, a pessoa dormindo e a marmita na cabeça da pessoa dormindo ali. E isso gera outros problemas, gera pragas urbanas, porque como eles têm muita oferta, eles abrem a marmita, comem a mistura e o resto eles jogam. Daí eu tenho problema com barata, com rato, porque as instituições não se preocupam com a limpeza do que vai acontecer depois. Mas qual que seria o caminho, então? A proibição dessas doações, ou então a obrigatoriedade de eu, enquanto doador ou instituição, me cadastrar e fazer esse percurso da FAS? Eu penso que o caminho da FAS seria o caminho melhor, mas se a instituição não quiser fazer dessa forma, eu creio que a gente precisa de uma regulamentação de como essa doação tem que ser feita. Se eu vou doar alimento, então tudo bem. Então eu tenho conversado com alguns vereadores a respeito disso. Então se eu vou doar alimento, ok, então eu vou levar o banheiro químico, porque quem come vai usar banheiro. Eu vou ficar ali aguardando até que ele coma da comida, e o que restar eu faço a limpeza depois, porque não pode ficar tudo a encargo da limpeza pública. A limpeza pública não dá conta, a limpeza tem horários para passar e não dá conta da demanda de eu chegar, por exemplo, na Tiradentes, a pessoa abre o porta-malas. Essa comida também eu penso que tem que passar por uma inspeção da Secretaria de Segurança Alimentar, porque eu não sei a qualidade dessa comida que está sendo ofertada, que pode gerar problema de doenças, né? Não estou dizendo que as pessoas vão doar comida estragada, não é isso, mas tem todo um critério para doar alimentos dentro de uma segurança alimentar.
Então eu creio que precisa de uma regulamentação e, acima de tudo, de entendimento das pessoas do que é fazer caridade hoje em Curitiba. A gente precisa criar uma sistemática de que tanto a iniciativa privada quanto o poder público precisam caminhar de mãos dadas para poder resolver essa questão social tão complexa. Não, e você vê como que é interessante, né? Isso que você falou é uma verdade. Eu quero fazer a doação, eu quero exercer esse meu poder de voluntariado, mas tem que tomar cuidados também, né? Porque muitas vezes a gente fala bem assim, e eu já ouvi várias críticas nesse sentido. Ah, não, a prefeitura quer impedir que o morador ou a pessoa em situação de rua se alimente. Não, gente, é assim, uma série de informações. Essas informações que você está trazendo é muito importante para que a gente compreenda, para que a pessoa que está em casa compreenda. Eu vi uma matéria dias atrás que falava-se de doação em dinheiro, né? Então, assim, parece que teve uma batida em alguns traficantes ou distribuidores de entorpecentes, e o que foi levantado? Não falava nem em valor, falava em quilos de moedas e falava em quantidade de dinheiro. E esse dinheiro era tudo miudinho, notas pequenas. O que isso ligava? Que as pessoas, os pedintes, pedem dinheiro na rua e você tá lá de carro, você abaixa o vidro, acaba dando uma moeda. Isso daí alimenta o tráfico de entorpecente na cidade, né? Então, você vê como que às vezes a gente fala, mas eu vou doar para... Não, eu acho que tem que tomar cuidado na hora de você fazer a doação também. E um outro detalhe, Ariane, que eu gostaria de perguntar para você, ainda nessa linha de pessoa em situação de rua, que eu acho que é muito importante. Você deve ter um volume gigantesco de pessoas em situação de rua. Por quê? Porque, claro, eu vou me colocar no lugar dessas pessoas. Não adianta eu ficar lá no Tatuquara, não adianta eu ficar lá no Pinheirinho, onde tem um volume maior de transeunte, né? Você falou da movimentação da Praça Rui Barbosa, mais de 1 milhão de pessoas dia. É claro que é no centro, né? Então essas pessoas acabam se aglutinando no centro. Me corrija se eu estiver errado. Não, tá certíssimo, até porque eles vão ficar onde tem mais oferta, né? E eu vejo assim que muitas pessoas dão dinheiro porque elas não querem um incômodo ou se sentem coagidas, que muitos deles eles são agressivos na hora de pedir, principalmente com mulheres, né? Mulheres com crianças. Então eu prefiro tirar da minha bolsa R$2 e entregar para que a pessoa se afaste, do que dizer um não e essa pessoa ficar atrás de mim, ainda eu ter um problema posterior com roubo ou qualquer coisa nesse sentido. Porque muitos deles, quando eles estão vencidos ali pelo entorpecente, eles não têm nada a perder, né? Então, infelizmente, isso acontece. Mas a nossa doação ali, a esmola, faz com que ele continue marginalizado. Porque essas pessoas que estão na ponta, eles são escravos do vício e escravos do tráfico. Então a gente alimenta uma cadeia que precisa ser cortada. Por isso que hoje eu digo que para que a gente vença a questão da população em situação de rua, a gente tem que quebrar o ecossistema que alimenta eles na rua, tá? Que os mantém na rua. Não, e isso a gente precisa fazer de uma forma ordenada. Eu estou propondo audiências públicas para que a gente possa fazer na Câmara, junto aos vereadores, para que essa discussão venha à baila, primeiro, para informar que a Prefeitura tem feito muito por eles, por aqueles que aceitam o acolhimento e estar submetidos ao regramento que é necessário num período de tratamento e tudo mais. Temos, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, casas que fazem o acolhimento e tratamento dessas pessoas, daqueles que querem, só que a gente sabe que muitos deles não conseguem ter força de vencer o vício, né? Então precisam de a gente precisava ter um poder de coerção um pouco maior nesse sentido, e hoje realmente a gente não tem, e chega a ponto de ser assim banalizado, né? Deles nos conhecerem pelo nome, chamar o guarda municipal pelo nome: ô fulano, você tá aí de novo, e não sei o quê. Então assim, eu falo que daí o exercício maior é estar motivando as equipes para que a gente continue o trabalho. Então, como eu disse, são algumas frentes. A frente dessa abordagem constante, que eu falo assim, a gente vai vencer pelo cansaço. A segunda frente de conscientização da população, de não doar na rua, e de uma doação sistematizada e intencional, que a gente precisa, junto aos serviços que nós já temos. E a outra é mudança legislativa mesmo, para que a gente possa ter mais eficácia no atendimento. Maravilha.
Ariane, muito obrigado pela tua Mas presença acabou, aqui. gente? Nós chegamos ao fim. Nem chegamos no DNA da mulher brasileira Chegamos. aqui que a gente ia falar. Mas isso é bom porque o nosso telespectador vai voltar, porque ele sabe que a Ariane vai vir aqui outras tantas vezes, futura prefeita de Curitiba. Então a gente... Obrigado, Ariane, por ter vindo aqui, viu? Obrigada, Schumacher, obrigada, Marinho. Foi um privilégio. Estou com as portas da matriz abertas para que vocês venham conhecer o nosso serviço, conhecer a estrutura. Vai ser um prazer receber vocês lá. Maravilha. Que joia. Você não sai daí que já tem o quarto bloco. Até já. Isso aí. Olá, meu amigo e minha amiga. Então vamos para o quarto e último bloco do Debate Pronto. Logo depois que a gente teve essa aula de humanidade e conhecemos muito mais sobre a Prefeitura de Curitiba. E Schumacher e amigos, vamos falar sobre, cara, já que nós estamos nessa linha de pegada e agora nesse último bloco normalmente a gente traz informações aí do Brasil e do mundo. Sim. Sanções a Alexandre de Moraes e aos ministros do STF, né? Você acha que vai pegar? Cara, eu vou ser sincero assim, ó. Sinceramente... Eu até fiz uma anotação sobre isso, pra você ver como você descobriu o meu pensamento. Seu pensamento. Eu acho que... Não sei se isso daí não é muito narrativa, cara. Sinceramente. Eu tô achando o seguinte, tá todo mundo batendo nisso. Ah, porque vai acontecer. Ah, porque o cara vai ser sancionado. Mas não apareceu nada. Não, e a gente já vai explicar o que tá acontecendo. Mas não sei se vai ter alguma reflexão prática na vida do Alexandre de Moraes. Porque, explica para o pessoal, o que é que nós estamos falando? Então assim, são duas posturas. Os Estados Unidos da América, através do governo Trump, e aí as narrativas começam a serem contadas, né? Falaram que vão tomar postura no sentido de principalmente esses excessos do STF, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, contra os atos de direitos humanos, perseguições contra empresas e pessoas com cidadania ou pessoas americanas e tal. E que vão tomar duas atitudes. Uma atitude seria a revogação de visto. Então o que acontece? Aqueles que eles entenderem em que não estão aptos ou são contrários aos americanos como um todo, eles vão revogar o visto. Esse é um detalhe que já aconteceu. Isso daí já aconteceu. Mas não tem uma relação de quem são. Porque eles não falam especificamente do Alexandre de Moraes, ministro do STF, do Procurador-Geral da República, senador, não fala de ninguém. Eles falam que isso vai acontecer. Já aconteceu. E uma outra situação é a lei Magnitsky. É Magnitsky, né? Isso, Magnitsky. Magnitsky. O pessoal de casa dá para fazer um trava-língua. Você tenta falar aí você. Magnitsky. Bem rápido. E que esse daí é aquele que aí há uma sanção efetiva contra as empresas e as empresas americanas são proibidas de negociar com relação a essas pessoas, né? Ele não poderia comprar algo dos Estados Unidos ou manter dinheiro em banco, algo nesse sentido. Porque todas as empresas, redes sociais, financeiras, cartões de crédito, instituições financeiras negociam ou com os Estados Unidos, pode não ser, por exemplo, Santander. Santander é um banco que ele é espanhol, mas ele negocia com os Estados Unidos. Então, essa legislação vem no sentido de proibir essas negociações. Só que essa não saiu ainda. Sim. Né? Ainda está em fase lá de discussões. Agora, efeito prático hoje, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu. E o que vai proibir o Alexandre? Ele não vai poder ir na Disney? Não vai poder ir em Miami gastar os milhões dele? Ou não vai poder comprar alguma coisa? Eu acho que é muito pano para manga. Muito pano para manga e não vai gerar o que a gente gostaria que gerasse, que seria um freamento. Pelo menos eu estou falando pelo Marinho aqui, mas enfim, você pode até discordar. Um agigantamento das atitudes do nosso Supremo Tribunal Federal, sobretudo na pessoa do Alexandre de Moraes. O que reflete, na verdade, isso tudo está sendo discutido por quê? Por conta das Big Techs. O Alexandre de Moraes e o Supremo estão numa cruzada contra as Big Techs, ou aí a narrativa de novo, né? Dizem que estão a favor da liberdade de expressão e os outros que dizem que as Big Techs têm que ser reguladas. E a gente acaba fugindo muitas vezes da discussão técnica. É óbvio que eu quero que uma rede social, Instagram, Facebook, todas que são patrocinadoras do Debate Pronto, não tem maneira de falar nenhuma, né?
elas sejam punidas quando vem e ocorre um caso, por exemplo, daquele menino que inalou. Você viu esse caso, né? Não. O menino, ele fez um desafio, um desses influencers. Você que está me vendo, vá lá e inale desodorante. A gente morreu. Se a rede social fez isso e deixou o vídeo, é óbvio que tem que ser punida. É diferente de caçar perfil de deputado, é diferente de tirar a rede social quando fala, sabe? A gente precisa sair desse palanque de narrativas e começar a discutir esse caso como ele tem que ser discutido, com técnica. Já tem o Marco Civil da Internet desde 2010, se não me engano, me fugiu aqui a legislação. É só trabalhar de uma maneira friamente calculada, vamos chamar assim. E você colocou um negócio muito interessante, cara, que a reflexão ela tem que ser o seguinte. Claro que tem que ter as responsabilizações. Ninguém está falando aqui que essas pessoas, por exemplo, esse influencer não deve ser responsabilizado. Ou até mesmo a rede social pode ser responsabilizada. O que nós estamos falando é o seguinte. As responsabilidades civis no Brasil, elas se dão a posteriori. Ou seja, eu tenho que tomar uma atitude. E eu tomando essa atitude, houve uma repercussão negativa, ou levou a um ilícito, ou uma morte, um evento morte, eu respondo. Isso. Né? Agora, não se pode censurar o meu direito de fala. Eu nem falei ainda, eu nem me posicionei. Exato. Sobretudo em cima de conceitos abertos, como está ofendendo o Estado democrático de direito. Olha quantos conceitos naquela zona cinza, ofendendo. O que é ofensa para você? O Estado. Então, o momento que está sendo dito, o local que está sendo dito, a forma. Então, assim, o que eu sou contra é justamente essa regulação prévia. Exato. Eu tenho que ter o direito de falar. Está lá um princípio da liberdade de expressão na Constituição Federal. Agora, eu sou responsável, é liberdade com responsabilidade. Eu sou responsável pelo aquilo que eu falo. Se eu falei e repercutiu negativamente, eu tenho que ser responsabilizado. Sim. E tem todas as ferramentas para responsabilização. Agora, me deixe falar. Então, uma situação é justamente essa é um dos pontos. O outro ponto que a gente percebe é que assim, primeiro, mas os Estados Unidos não pode fazer isso. Gente, também para com essa mimimi. O que acontece é o seguinte, é a mesma coisa na tua casa. A tua casa, você foi no bar da esquina, lá na mercearia, e não foi bem tratado, agora você não pode chegar pro teu filho e falar bem assim, não vá mais naquele bar. Não, ou no restaurante, no mercado. Você tá dentro da tua casa, você dita as ordens que você quer que sejam cumpridas. Sim. Pelos teus filhos, pela tua esposa ou pelo teu marido. Pronto, é um problema de vocês. Puxando isso para os Estados Unidos, é a mesma situação. Se eles não gostaram de alguma repercussão que teve, de algum ato de um ministro, de um político, de um procurador-geral, eles podem chegar dentro do país deles e falar, mas não quero que isso daqui seja... Pronto, vai ter uma repercussão. O que eu tenho que fazer? Aceitar e tomar cuidado só com relação a tudo isso. Isso tem sido potencializado muito por conta do Eduardo Bolsonaro, né, que foi morar lá no Texas e está sempre postando vídeos e fazendo uma campanha com relação a essas ações do Trump. Então tem essa postura do Eduardo Bolsonaro e óbvio que tem a postura do Alexandre de Moraes e do próprio Supremo de intervenção na democracia, que mal ou bem o fato é que o Supremo está com um protagonismo acima do esperado ou do desejado com relação ao equilíbrio entre os poderes. Mas só que você veja que nas redes sociais já circula um vídeo do Boulos fazendo a mesma coisa há anos atrás, também falando que o Supremo, e falava lá do judiciário brasileiro que não atenta às liberdades de expressões. E ele estava, não me lembro aonde, se ele estava nos Estados Unidos ou se ele... não, ele estava em Portugal, e ele falando justamente sobre isso. E lá não foi considerado uma ofensa como ato democrático. E outro detalhe... É desinteresse da ocasião, tá, né? Dando muita importância também ao Eduardo Bolsonaro. Se o cara tá lá grelhando, tragarela lá, falando... Cara, deixa, ele tem força de repercutir nos Estados Unidos da América, que tem toda uma relação comercial com o Brasil. Uma pessoa, não acredito muito nisso. Eu também acredito que não. O que nós temos que fazer é cuidar do nosso quintal aqui. Se o Trump quiser fazer o que ele está fazendo lá, e também foi para trás com relação às taxas, taxou, a China já negociou, tem coisas muito mais importantes para a gente discutir com relação a isso. E o fato é que as redes sociais são o pano de fundo de toda essa discussão e elas estão aí no centro dessa nossa democracia, não tem como fugir. Eu só queria dizer o seguinte,
nós temos que saber usar ela com moderação. Nós estamos com quanto tempo aí, produção? Tá Mas só que tranquilo? nós não podemos tirar o peso. Não podemos tirar o peso dessa questão dos excessos do STF que a gente já vem trazendo aqui no Sim. debate. E cansei, Marinho. Vambora? Vambora. Vamos descansar agora um pouquinho, porque o programa hoje foi show de bola. Foi hein? show de bola, Gostei. Ariane, temas do STF. Também. Quinta-feira a gente se vê aqui. E se você não vê quinta-feira, veja no sábado. Até mais! Um abraço.